saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo. É isso mesmo, porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não, de placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe esse sábado de forma gloriosa, que seja um sábado de portas abertas, de boas notícias e de bênçãos sem medidas para os que creem. Mais uma vez, nós estamos aqui iniciando o dia na presença de Deus, apresentando a Deus os nossos primeiros pensamentos, as nossas primeiras palavras. Eu lhe convido para esta oração, independente de religião, de credo, de crença. Se você entender que o nosso Deus é muito maior que religião, é muito maior que placa de igreja, você se apega a Ele e Ele muda a sua condição, Ele muda a sua situação. Prepara aí um copo com água ou uma caneca com água. Eu tenho aqui a minha preparada uma vez. Essa água consagrada, ela simboliza o poder de Deus, ela simboliza a presença de Deus, e onde essa água chegar, ou em quem ela chegar, chegará também o milagre, chegará também o sobrenatural. Vamos falar com Deus, mas você pode deixar o seu nome aqui para a oração, você pode escrever o nome de um familiar para a oração, você pode se inscrever no canal, que não custa fazer isso, não paga para fazer isso, e só de se inscrever, você recebe uma cobertura de orações. É isso mesmo, porque nós sempre estamos orando pelos inscritos no canal. Então, se inscreva, deixa aqui o seu nome, não custa fazer isso. Colocar agora o seu nome aqui para a oração. Você fazendo isso, com certeza Deus, Ele vai agora tocar em você, vai tocar no seu familiar, vai tocar no seu ente querido. Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos, mais do que pensamos. E justamente nessa oração, Deus vai abrir caminho, vai te dar forças para você vencer toda e qualquer situação. A nossa igreja Hospital da Alma fica aqui na Avenida Amazonas 1744, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Você vindo e obedecendo o que você recebe aqui, a sua história muda, a sua vida muda. E quando nós estamos lhe chamando para vir na igreja, não é para você mudar de placa de religião, mas é para você mudar de vida. Nesse domingo, por exemplo, nós estaremos às 8 horas da manhã, iniciando sempre o dia, priorizando Deus, considerando Deus. Quando você está priorizando o espiritual, Deus prioriza a sua vida. Então, nesse domingo, você pode estar aqui conosco, Avenida Amazonas 1744, esquina Paraguari, quase em frente ao Colégio Agostinho. E se você mora em outra cidade, outro país, um lugar distante, você vai participar virtualmente, fazendo da sua casa uma extensão da igreja Hospital da Alma. Vai participar como se estivesse aqui na primeira cadeira, porque o culto também é transmitido virtualmente. Então vamos orar? Se possível, feche os olhos. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós iniciamos o dia na Tua presença, pedindo a Tua bênção, pedindo o Teu conselho, a Tua orientação, a Tua direção, pedindo para o Senhor nos guiar, nos capacitar, nos orientar, nos inspirar, meu Pai, porque reconhecemos que sem a Tua presença nós estamos perdidos.
Reconhecemos que sem a tua direção nós estamos fadados ao fracasso. Nós reconhecemos, ó Deus, que se o Senhor não se revelar, se o Senhor não se materializar, quem fará isso, meu Pai? Então, ó Deus, nesse momento, toca nessas pessoas que se encontram aflitas, que se encontram desesperadas, desesperançadas. Muda, meu Pai, o que ninguém consegue mudar, transforma o que ninguém consegue transformar. Liberta agora o cativo, cura o doente. Se tem alguém com dor, que essa dor desapareça. Levanta essa pessoa que está prostrada em meio a tantos problemas, meu Pai, a tantas decepções, fracassos consecutivos. Toca naqueles que têm o nome aqui para oração. Abençoa os inscritos aqui no canal. Que a água que essa pessoa preparou seja consagrada, que ao beber dessa água, que ela receba saúde física, saúde espiritual, meu Pai. Ó, meu Deus, nós entregamos todos nas tuas mãos. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer mais do que pedimos. Então que este sábado seja uma bênção, que esse dia seja de novidades, seja de portas abertas para essas pessoas. Venha, meu Pai, socorrer essas pessoas, venha ajudar essas pessoas, meu Pai, venha transformar essas pessoas. Meu Senhor, fortalece, abençoa, muda, transforma cada uma dessas pessoas. É o que nós determinamos, meu Pai. Que a tua luz resplandeça sobre todos, que esta casa seja a própria bênção, que essa casa seja a prova viva da tua existência, que haja testemunho, que haja transformação. Abençoa esse país, meu Pai, livra-nos de todos os males. Caia 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, que não sejamos atingidos, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege, meu Pai. Nós entregamos tudo e a todos nas tuas mãos, meu Senhor. É o que nós determinamos, que a tua luz resplandeça na vida de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga: eu estou abençoado, a minha vida está abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém? Beba da água crendo no sobrenatural. Que esse sábado seja bendito, que esse sábado seja uma bênção. Nesse domingo, 8 da manhã, nós vamos consagrar os fiéis, os dizimistas, aqueles que vêm semeando nessa obra, que você possa colher a 100, a 60, a 30 por um, que você possa colher as maravilhas de Deus, tá bom? Então eu vou deixar você com uma sugestão aqui de palavra, de pregação, que você, ouvindo, com certeza você será alimentado. Assim, quando você está forte espiritualmente, você tem imunidade contra o mal. Então, se você puder ficar mais um pouco, ouça. Se você não puder, assim que você tiver um tempinho, você vai ouvir. Sendo bom para você, vai ser bom também para alguém. E aí você vai compartilhar aí com seus contatos. Seja bênção na vida de alguém. Deus abençoe. Bom dia, bom sábado. Aqui em 1 Samuel 4, no versículo 11 em diante, eu vou ler, e aí depois nós vamos meditar. O título diz assim: a arca é tomada, Ófine e Finéias são mortos. A arca que se refere aqui à arca da aliança, a arca da aliança que representava Deus no passado, que representava o próprio Deus. Onde o povo de Israel, eles iam, a arca ia na frente representando Deus. Mas aqui diz que a arca é tomada. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ófine e Finéias. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou
Eli estava assentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade, dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, que era o profeta, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque era já homem velho e pesado. E havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo o parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Numa versão, essa versão aqui, atualizada, ela colocou o nome do menino de Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. Lá em cima eu escrevi Icabode, que numa outra versão está escrito Icabode, que significa a mesma coisa. De Israel se foi a glória. Mas aí, para a gente entender esse fato aqui, nós vamos voltar um pouquinho no tempo. Eu queria que você, em espírito, conseguisse imaginar, conseguisse voltar comigo no tempo, porque nós, numa outra pregação, nós já citamos sobre isso, nós já falamos sobre quando a arca de Deus ela foi levada, ela foi tomada de Israel, e o porquê que isso aconteceu. Porque nesse caso aqui, sai os hebreus, o povo de Deus, com 30 mil homens, para enfrentar o exército dos filisteus, que tinham 10 mil homens. Então, se você é bom de matemática, você vai conseguir entender que tinham 3 de Deus contra 1 filisteu. Era vitória na certa. Mas eles perdem. 30 mil homens são mortos, exceto um que escapa para vir contar a notícia. 29.999 são mortos contra 10 mil soldados. Na cabeça deles era certo a vitória, na cabeça deles era mais uma vitória, até porque nessa batalha dos filisteus contra o povo de Israel, eles levam a arca, como era de costume, a arca representando Deus, que era a garantia da sua vitória, sem contar que a arca garantia a sua vitória, porque era Deus ali, representando o povo dele através da arca. Eles estavam em um número maior de soldados,
Mas aqui, nessa batalha, além deles perderem a guerra, Ofni e Finéias, que são os filhos de Eli, que era o sacerdote, que já estava cego, que estava gordo, obeso, numa cadeira, eles morreram. E você vai entender por isso, por que ele estava cego, por que ele estava obeso, numa cadeira, meio que inválido no fim da sua vida. Se a gente volta um pouquinho no tempo, nós vamos lembrar do livro de Juízes, que se você for estudar, você vai compreender que o povo de Israel, o povo de Deus, no livro de Juízes, eles por 300 anos, em média, eles gemem, eles sofrem, todas as vezes que ameniza, todas as vezes que eles alcançam alguma coisa, que eles conquistam alguma coisa, porque apelam para Deus, porque se voltam para Deus. Então eles abandonam Deus, eles deixam Deus de lado, eles voltam à idolatria, eles voltam ao desprezo com respeito a Deus, e os inimigos voltam e destroem Israel. Aí Israel reclama, Israel se volta para Deus, Israel se arrepende, e Deus, mais uma vez, pela sua infinita misericórdia, dá a vitória. E de novo, eles relaxam na fé, os inimigos prevalecem, eles ficam nesse sobe e desce, vitória e derrota, derrota e vitória, durante muitos anos. E aí, o último dos juízes, que é Samuel, esse é o último dos juízes, ele tem uma missão importantíssima, porque o povo de Deus, o povo de Israel, os hebreus, eles começam a ver que todas as nações inimigas tem um Deus que é uma estátua, tem um Deus de ouro, tem um Deus de prata, tem um Deus que tem cara, tem um Deus que tem corpo. E o Deus de Israel, ele é invisível, ele é representado através da arca, mas ele não é adorado através da arca, ele é invisível. E o povo começa a pedir um rei, o povo quer que um rei esteja à frente deles, porque esses outros reinos, além de ter esses deuses que têm cara, eles também têm um rei que senta no trono. E o povo começa a pedir um rei, e Samuel tem essa incumbência de chegar diante de Deus e apresentar essa notícia, como se Deus não soubesse. Israel começa a falar, começa a orar, Samuel, começa a orar, começa a falar com Deus, com um jeitinho e outro jeitinho. Eu imagino Deus falando: ô Samuel, pode ir direto ao assunto, porque eu já sei que o meu povo, eu já sei que as pessoas que eu tirei do Egito, que eu tirei da escravidão e trouxe para essa terra de Canaã, para essa terra que mana leite e mel, agora eles querem um rei. E já que eles querem um rei, diz a eles que eles vão ter um rei. Eles vão ter alguém que vai se assentar no trono, mas no dia que esse rei se assentar no trono, eu me mudo de Israel, eu me retiro de Israel, porque Deus não fica onde não é bem-vindo. Deus só fica onde Ele é bem-vindo. Deus, Ele não arromba a porta da sua vida para entrar. Ele está à porta e bate. Se alguém abrir, Ele entra. Deus, Ele espera ser convidado, Ele espera ser chamado. E aí nós vamos compreender que Deus era mais Deus no deserto do que agora na terra de Canaã. Nós vamos compreender que Deus era mais Deus lá no deserto, quando o povo sai da escravidão de Faraó, em média 3 milhões de pessoas, caminhando para a terra de Canaã, caminhando para a terra que Deus havia prometido, terra de fartura, terra de abundância, terra de paz, terra de felicidade, terra que manava leite, terra que manava mel. E aí eu vejo e imagino Deus se lembrando o seguinte: o meu povo está me rejeitando, o meu povo que eu trouxe para cá, para essa terra, para eles desfrutarem, eles estão me rejeitando. Como se Deus tivesse se lembrando lá no deserto, dizendo o seguinte: quando aqueles 3 milhões de pessoas no meio do deserto murmuraram, quando no meio do deserto eles queriam, desejaram comer pão, eu reuni
todos os anjos. Eu preparei a padaria do céu e derramei o maná. Todo dia pela manhã tinha o maná, estava o pão fresquinho para eles comerem. Eu não deixei faltar pão, mesmo eles estando no deserto, mesmo eles vivendo no deserto, eu preparei tudo que eles desejaram, tudo que eles quiseram. E quando eles quiseram pão, eu dei pão. Quando eles tiveram sede, lá no deserto, eu fiz a água sair da rocha, eu não deixei faltar água. Eu imagino Deus pensando assim, e meio que já se retirando, né, do meio de Canaã, do meio do seu povo, e Deus falando assim: poxa, esse povo não entendeu, esse povo não compreendeu que eu estive com eles no deserto. No calor do deserto, Deus protegia o seu povo com uma nuvem, uma sombra, que hoje, se você for lá no deserto do Sinai, os beduínos, eles se cobrem até a cabeça, só ficam os olhos, dos pés à cabeça estão cobertos por conta do sol, que é causticante, que queima a pele, que vai dar câncer de pele. E Deus vai dizer: o meu povo, eu protegi com a sombra, eu protegi com a nuvem durante o dia, 40 anos no deserto. Será que esse povo não entendeu? Quando era à noite, e lá no deserto do Sinai, eu já estive no Sinai algumas vezes, o frio é de doer os ossos. De dia um sol causticante, de dia um sol que queima. Mas vai chegando 18 horas, vai chegando a noitinha, começa a vir um vento frio. Eu passei já a madrugada no Sinai em oração, e o frio dói os ossos. Mas à noite, Deus vinha com uma coluna de fogo e aquecia o seu povo. O povo durante 40 anos, eles dormiram com a lâmpada acesa. Durante 40 anos, Deus deixava a sua lâmpada aquecendo o povo à noite, a nuvem guardando de dia. Eu imagino Deus falando assim: o meu povo não entendeu. O meu povo não entendeu que quando eu falei para eles não comerem carne de porco, carne de algum animal que tinha a fenda nas unhas, era porque se houvesse doença no meio do deserto, não teria remédio. Não é que eu estava querendo interferir na alimentação deles, não é porque eu estava querendo interferir no cardápio deles, mas eu estava protegendo eles. Durante 40 anos, aquele povo passa pelo deserto e não tem um doente, não tem um inválido, a roupa não envelhece, porque Deus guarda, Deus protege. Parece que eu vejo Deus falando assim: quando eu falei para o povo hebreu, para o meu povo, não buscar mulheres de outros povos, não se misturar com outras nações, era para eles entenderem que eu não queria que o meu povo se espelhasse em outras nações, mas as outras nações, eu queria que elas se espelhassem no meu povo. Eu queria que os outros desejassem ser como os hebreus, e não os hebreus querendo ser como as outras nações. Eu imagino Deus falando, mas parece que eles não entenderam. Quando eu disse que homem tinha que usar roupa de homem, mulher tinha que usar roupa de mulher, é porque os homens hebreus estavam querendo se pintar como os homens egípcios, porque os homens egípcios se pintavam, se maquiavam, e Deus estava dizendo: eu quero que fique bem claro, bem caracterizado, que eu fiz homem e mulher, que eu fiz a minha imagem, a minha semelhança. Eu quero que fique bem claro que quem olhar para o povo hebreu veja Deus. Eu quero que fique provado que eu sou o verdadeiro Deus dos hebreus, que esses hebreus, eles são guardados, blindados, são protegidos por mim. Eu tirei eles do Egito, guardei no deserto, protegi, alimentei. Quando eles quiseram carne, eu dei carne, dei as codornizes, e eles comeram carne 30 dias até sair pelos narizes lá no deserto. Mas aqui em Canaã, quando eles chegam em Canaã, quando esse mesmo povo que viu pragas no Egito, sinais no deserto, maravilhas no deserto, e Deus era mais Deus no deserto, porque o povo dependia mais de Deus, o povo esperava mais em Deus.
o povo contava mais com Deus. Agora que eles chegam em Canaã, agora que eles chegam na terra que mana leite e mel, agora que é para eles desfrutarem do que Deus prometeu, eles vão nas suas bagagens e eles tiram das suas bagagens imagens dos deuses dos egípcios. Eles vão nas suas bagagens e começam a tirar das suas bagagens imagens, deuses que não eram deuses, e começam a comparar o Deus de Israel, o Deus vivo, com imagens. Eles começam a desprezar, ao invés deles olharem para o único Senhor e Salvador, eles começam a olhar para os outros reinos, eles começam a olhar e ver que tem reis e imagens, e eles querem agora um rei. E agora Deus está dizendo, então, já que eles querem, eu sou um gentleman, então eu vou dar um rei, mas eu não vou ficar mais. Eles vão se virar, eles vão seguir a fé do jeito que eles querem. E aí, que eu quero que você compreenda, que quando você toca na glória de Deus, quando você despreza Deus, quando você coloca Deus de lado, quando você, através de pequenas ou grandes atitudes, você se esfria, você deixa de contar com Deus, você deixa de apelar para Ele, Ele meio que levanta as mãos e diz, então siga os seus próprios conselhos, então faça do jeito que você quer. E aí vai acontecer essa batalha, aí vai acontecer essa guerra. Os filisteus se levantam contra o povo hebreu, 30.000 hebreus contra 10.000 filisteus. A vitória do povo de Deus era garantida, porque era 3 contra 1, 30.000 contra 10.000. E a Bíblia vai dizer que escapa um soldado e vem contar a destruição. E vem dizer exatamente o seguinte, o exército foi aniquilado. Eles levaram a arca da aliança, porque era costume, quando um exército ia enfrentar o outro, eles levavam os seus deuses, e o exército derrotado, eles pegavam aqueles deuses, aquelas imagens, e colocavam na casa, no santuário do Deus do exército vitorioso, como se eles estivessem colocando ali um troféu e dizendo assim, o nosso Deus venceu esse, o nosso Deus foi mais forte que esse. E a Bíblia vai dizer que quando esse homem volta e conta, Eli, que era o profeta, que já estava inválido, que já estava cego, e isso também porque o próprio profeta deixou de pregar, deixou de viver, o próprio profeta já não repreendia mais os seus filhos, via os seus filhos fazendo o que era errado e não repreendia, e não os corrigia. Esse profeta gordo, cego, quando ouve falar que a arca foi roubada, que os filhos foram mortos, ele cai da cadeira, quebra o pescoço. Quando você se afasta de Deus, quando você tira Deus dos seus planos, da sua vida, dos seus projetos, a destruição começa, as perdas são consecutivas. O que era fato, o que era certo, que você venceria, você perde. Começando com 30.000 soldados, perdendo para 10.000. Você cai da cadeira, quebra o pescoço. A nora de Eli entra em trabalho de parto e dá à luz um menino. As parteiras dizem que ela tem que ficar feliz porque ela deu à luz a um menino, e quando nascia um menino era motivo de alegria, mas ela não tinha motivo de alegria, porque ela falou, a arca foi levada. Ela estava dizendo, a presença de Deus saiu de Israel. O que será da gente sem a presença de Deus? E ela coloca o nome do filho de Icabô. Ela estava dizendo, foi-se a glória de Israel. Ela estava dizendo, Deus se mudou de Israel, Deus se retirou de Israel, e agora, o que será da gente? Sabe o que tem acontecido? Muitas pessoas,
Elas ainda não se deram conta que Deus, Ele está triste, chateado com a raça humana, com muitos que se dizem cristãos e não são. Há 10 anos atrás, nessa época, meados de março, Estados Unidos da América batia no peito e dizia: nós temos o maior exército, a maior segurança, nós temos mísseis que podem neutralizar mísseis de bombas nucleares, nós somos a maior potência e a maior segurança, o lugar mais seguro do mundo. Quando chega em setembro, na pequena ilha de Manhattan, o país que batia no peito e dizia que tinha toda a proteção, que era o lugar mais seguro, eles são vitimados por homens com facas de pão na mão. Homens que com faquinha de pão dentro de um avião, tomam um avião e destroem o ego. Derrubam não só as torres gêmeas, mas o ego daquele que batia no peito e dizia: nós estamos protegidos, nós estamos preparados para uma guerra atômica, nós estamos preparados para qualquer exército que se levantar. E apenas alguns homens com faquinha de pão na mão, eles derrubam não só as torres, mas derrubam o ego dessa nação. Até outro dia, brigava-se, discutia-se das bombas nucleares da Coreia, bombas atômicas da Coreia, mísseis que cruzam o oceano e que podem dizimar uma nação. E não tivemos um estrondo de míssil, não tivemos um estrondo de bomba, e a nação toda, a terra, está hoje dobrando os joelhos para um vírus que ninguém vê, que ninguém sabe como derrotar. Hoje a terra, rico, pobre, intelectual ou uma pessoa indouto, estudado ou não, se curvam para uma praga chamada Covid-19. Hoje a terra dobra os joelhos, se esconde, não sabem o que fazer, estão desesperados. Pessoas morrendo, não sabem como combater essa praga, não sabem como vencer. Procuram antídotos, procuram vacinas, procuram medicamentos, procuram isso, aquilo outro. E aí vem outra notícia que vem uma mutação do vírus e que está piorando e que ninguém sabe o que vai ser. Parece que eu estou vendo Deus se mudando da terra. Parece que eu estou vendo Deus se retirando e dizendo assim: é só para você ver que sem mim nada podeis fazer. É só para você entender que sem a minha presença vocês estão perdidos. Hoje tem gente pagando e caro para poder respirar uma coisa que sempre foi gratuita. Hoje falta balão de oxigênio, cilindro de oxigênio. Se Deus fizer assim, um estalo de dedos e cortar o oxigênio, acabou. Todo o dinheiro não resolve. Tem o dinheiro, mas não tem o cilindro de oxigênio para vender. Tem o dinheiro, mas não tem mais comida na prateleira para comprar. Parece que eu estou vendo Deus se mudando. Pessoas que
batiam no peito, empinavam o nariz e se julgavam deuses na terra, hoje estão com medo dentro de casa. Pessoas que empinavam o nariz e se julgavam deuses na terra, que desprezavam a palavra, que desprezavam Deus, na hora que puxa o ar e o ar não vem, ela fala Deus. Pessoas que há 30, 20 anos, há 10 anos, ela não sabia o que era a palavra Deus, mas hoje quando falta o ar, ela está tendo que falar com Deus. Ela está tendo que voltar a falar com Deus, porque agora a arca, nessa ocasião, foi levada. A Bíblia vai dizer que a arca foi colocada na casa de Dagom, que era o deus dos filisteus. Era uma estátua, metade peixe, metade mulher, 3 metros de altura. A arca ficou jogada no chão e a estátua num lugar alto. A estátua de Dagom representa o diabo, tipifica o diabo. A arca representa Deus, ficou jogada no chão, como se Deus fosse derrotado por Dagom, como se Deus e nada fosse a mesma coisa. 7 meses a arca fica lá. 7 meses, os mais velhos da época do profeta Samuel, que sabiam do poder de Deus, que sabiam dos sinais de Deus, que sabiam da existência de Deus, os anciãos, os mais velhos, eles passam a orar, eles se arrependem, eles clamam, eles pedem perdão. A Bíblia vai dizer que na época do profeta Samuel, a lâmpada estava se apagando. Alguns vão pensar na lâmpada do candelabro, que eram 7 lâmpadas, e que as 6 já tinham apagado e só faltava uma última agora. Mas a lâmpada, que é o próprio Deus, estava apagando. O próprio Deus, que é a lâmpada, estava se apagando, já não tinha mais profecia. O profeta Eli já não pregava, o profeta Eli já não ensinava. O profeta Eli só queria comer da gordura das ofertas que eram apresentadas. O profeta Eli só queria se beneficiar do que era apresentado e deixou o povo se corromper, deixou o povo se contaminar, deixou o povo viver no pecado, deixou o povo, os seus filhos, viverem no pecado, fez vistas grossas. E agora o profeta Eli está cego porque fez vistas grossas. Agora o profeta Eli, ele cai da cadeira, quebra o pescoço, morre, porque o que era para ele ter feito, ele não fez. A lâmpada estava se apagando. Tem pessoas que, porque ela desprezou e vem desprezando a glória de Deus, vem desprezando a fidelidade a Deus, vem desprezando a obediência a Deus, a lâmpada está se apagando. Ela está morrendo espiritualmente, não está enxergando. Ela está morrendo espiritualmente, não está vendo. Ela está ficando cega, mas não está vendo. E aí, os anciãos estão cobrando, estão pedindo, estão clamando. E eu imagino aquela oração chegando aos ouvidos de Deus. Eu imagino aquele arrependimento rasgando os céus. E depois de 7 meses, Deus olha dos céus, recebe esse clamor, recebe esse arrependimento. Que Deus é misericórdia. Deus é Pai, é misericórdia. Deus não é como a gente, vingativo, que quer pagar com a mesma moeda. E aí Deus olha e vê a arca jogada na casa de Dagom, os filisteus zombando. E aí, no dia que eles pegam a arca e colocam do lado de Dagom, a Bíblia diz que Dagom cai de bruço. Eu imagino Deus falando: Miguel, olha lá onde está a arca. A arca que representava a minha existência foi colocada agora nos pés de Dagom. Vai lá e resolve. E naquela mesma noite, a imagem de Dagom cai.
Porque Deus estava dizendo para os filisteus: só tem um único Deus na terra, só eu. Aí no outro dia Deus olha, levantaram a estátua de Dagon. Imagina Deus falando: Miguel, não falei para você resolver? Vai lá agora, corta a cabeça de Dagon. Por quê, Senhor? Porque eles têm que entender que só tem um único Deus que pensa, que fala, que tem olhos, que tem ouvidos, que sou eu, e não é Dagon. Corta as mãos de Dagon. Por quê, Senhor? Porque tem um único Deus que existe com as mãos estendidas, que sou eu, não tem outro. Corta Dagon pelo meio. Por quê, Senhor? Porque o único Deus que vive e está inteiro e vai permanecer sou eu. E a Bíblia diz que no dia seguinte, Dagon caiu, foi cortada a cabeça, os braços, e foi cortado no meio o tronco. Desse dia em diante, Deus está voltando. Deus ouviu a oração dos anciãos. A Bíblia vai dizer que os filisteus são acometidos de pragas. Numa só noite, um exército de ratos, de camundongos, destrói uma lavoura. A Bíblia vai dizer que de um dia para o outro, os filisteus são acometidos de tumores. Numa outra versão vai chamar de hemorroidas, aquelas bolhas, tumores pelo corpo. A Bíblia vai dizer que esses ratos, representando toda maldição, toda praga, invade Israel. E Israel invade os filisteus. E os filisteus se desesperam. Os filisteus, eles dizem, porque eles viram Dagon caído de bruço, cortado. Eles dizem: o Deus de Israel está vivo. O Deus de Israel está vivo. E por isso a gente foi acometido com essa praga. Numa só noite a lavoura inteira foi destruída. Amanhecemos com tumores. E eles começam a se desesperar. E eles dizem: temos que devolver a arca. Temos que entregar a arca para Israel. Não podemos ficar com a arca, porque a situação nossa, ela ficou agora crítica, desesperadora. E alguém vai dizer para os filisteus o seguinte: vocês não podem entregar a arca vazia. Vocês não podem entregar a arca desse jeito. Porque o Deus de Israel é o Deus de sacrifícios, é o Deus de altar. O Deus de Israel se agrada com os sacrifícios. Então o que fazer para acabar com os tumores? O que fazer para acabar com os ratos? O que fazer para acabar com a praga que nos invadiu? E alguém disse para os filisteus: vocês vão fazer 5 ratos de ouro maciço. Vocês vão fazer 5 tumores de ouro maciço. Vão colocar num cofre, a arca num carro de bois, o cofre do lado com os 5 ratos e 5 tumores, porque eram 5 sacerdotes, 5 príncipes de Israel. E vocês vão colocar nesse carro de bois, e os bois vão levar até Israel. Vocês não podem ir. A Bíblia vai falar, se você ler, que as vacas, carregando a carroça que ia com a arca, e do lado da arca o cofre com ouro, a Bíblia vai dizer que as vacas, elas vão caminhando rumo a Canaã, berrando. E a Bíblia faz questão de dizer que elas não se desviaram nem para a esquerda e nem para a direita da estrada. Alguns filisteus de longe vão acompanhando a carroça, mas as vacas vão sozinhas. A arca está voltando. As vacas berrando. Era como se Deus estivesse falando para aqueles anciãos, dizendo: eu ouvi a tua oração.
Assim como eu me mudei de Israel, eu volto para Israel. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Estou retornando. E a Bíblia diz que alguns camponeses de Israel, de Canaã, estão lá trabalhando e avistam essas vacas, ouvem o mugido dessas vacas, ou o berro dessas vacas, e eles conseguem avistar a arca, e chama todo Israel, chama todo o povo, a arca está voltando. E eles pegam a arca, eles pegam a lenha da carroça, eles levantam um altar, pegam essas vacas, sacrificam a Deus, oferecem a Deus como sacrifício, e a arca torna para Israel. Deus voltou. A lâmpada acende de novo. Lá no capítulo 7, Samuel exorta ao arrependimento. Sucedeu que desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor, orações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, que eram as imagens, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Deus, Ele não divide a glória dEle. Ele quer ser o meu Deus, Ele quer ser o seu Deus, Ele quer ser honrado pela gente. Ele não quer que você divida a glória que é para Ele com coisas ou pessoas. Ele não quer que você o despreze. Deus está dizendo aqui: remova os astarotes, remova os baalins, remova aquilo que não presta, remova da sua vida a mágoa, a malícia, remova a infidelidade, remova o pecado, remova tudo o que é contrário a Deus, e sirva a Ele só a Ele, mais ninguém. Dê glória a Ele, dê honras a Ele. Você é a igreja dele. Nós falamos aqui semana passada, a igreja dele sou eu, é você, não é a placa. A igreja é você. Sirva a Ele, dê honra a Ele, deixa Ele te guiar, deixa Ele te dirigir. E aí a gente vai imaginar se vacas, se animais irracionais andaram por uma estrada por alguns quilômetros e não se desviaram nem para a esquerda e nem para a direita. Por que nós nos desviamos? Deus vai dizer: o boi conhece o seu dono, o jumento o seu possuidor. Deus vai dizer: o animal conhece a voz do dono, e o meu povo não conhece a minha voz. O meu povo não me entende. Mas, ô bispo, eu me voltando para Deus, a glória de Deus voltando para a minha vida, a presença de Deus entrando em mim, o Espírito dele descendo em mim, vai acabar a pandemia no mundo, vai acabar a maldição no mundo. No mundo pode ser que não, mas na tua casa vai, na tua vida vai. Você vai ser a igreja de Jesus que vai dar testemunho para os demais. Os demais vão olhar para você e vão querer ser como você, vão querer ter o Deus que você tem, a fé que você tem, a unção que você tem, a obediência que você tem. É isso que Deus quer,
que o mundo, que os incrédulos, que os endemoniados olhem para o povo dele e queiram ser como o povo dele. Não é para o povo dele querer ser como os endemoniados, mas é para o mundo querer ser como Israel, como os filhos de Israel. Em alguns casos aqui, Deus está dizendo para você fazer um sacrifício. Para algumas pessoas que já conhecem, que já sabem o poder de Deus, que já sabem o caminho do altar, que já sabem o poder do sacrifício, Deus está dizendo, faz um sacrifício. Pega o ouro e coloca no altar com a tua vida, para cessar essa praga. Para algumas pessoas, Deus está dizendo, além da sua fidelidade no dízimo, a situação está ruim, está apagando a lâmpada, e você sabe o porquê, está piorando, está difícil, as pragas, os problemas, a miséria, os tumores chegaram. Deus está dizendo, faz um sacrifício. Pega isso aí que sobrou, que não resolve a sua vida, mas que é o seu chão dos pés, que é o que você tem de valor, e coloca no altar com a sua vida, para essa praga cessar. Recomeça com Deus, volta às primeiras obras, volta a orar como você orava, volta a jejuar como você jejuava, volta a sacrificar como você sacrificava, volta a ser fiel como você era, volta a frequentar a igreja como você frequentava, volta a viver como você um dia viveu com Deus, volta a depender de Deus. Para algumas pessoas aqui, Deus já vinha te pedindo o sacrifício. Não é novidade. Para algumas pessoas aqui, Deus está só fazendo assim, ó, no seu ombro. Ó, é com você. Lembra que outro dia eu pedi para você fazer um sacrifício? Lembra que outro dia eu falei para você, volta a fazer a minha vontade, volta a crer, volta a agir, que eu mudo essa situação? Hoje Ele está só te lembrando, tomara que você saia daqui e rápido, decida, hoje ainda, obedecer. Tomara que hoje, agora, você decida tirar os astarotes, tirar as imagens que você vinha cultuando, que às vezes é o dinheiro. Você fez, ou passou a fazer do dinheiro o seu Deus. Passou a dar mais valor a coisas ou pessoas do que Deus. E Deus está chamando a sua atenção. A terra está chorando. As pessoas estão sem saber o que fazer. Mas aqueles que estiverem na presença de Deus, aqueles que servirem a Deus, você acabou de ler aqui. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os baalinhos e os astarotes e serviram só ao Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Se hoje você decidir servir a Ele só a Deus, hoje Ele te livra dessas pragas, desses filisteus.
Hoje, você vai participar da Santa Ceia, do pão e do sangue que representa o suco que representa o sangue de Jesus. A carne e o sangue. Você vai fazer uma aliança. Você vai renovar a aliança ou fazer uma aliança dizendo: meu Deus, não se afaste de mim. Meu Deus, eu faço uma aliança de servir ao Senhor somente. De andar com o Senhor, de servir o Senhor, de confiar no Senhor. Porque hoje nós estamos vivendo nas igrejas, nós estamos vivendo no mundo. O acabou. Foi-se a glória de Israel. Hoje, muitas pessoas estão vivendo esse acabou e cabode. A glória foi embora. Não tem mais presença de Deus, não tem mais vida. Não tem mais os cuidados de Deus. Tem muita gente que Deus já se retirou. Ela só vai entender que Deus já se retirou quando a praga chegar. Infelizmente. Sansão perde as suas forças porque quebra a aliança. E quando os inimigos vêm, a Bíblia diz que ele pensava ainda ser o mesmo homem. Mas ele não sabia que ele já tinha se tornado um homem comum, está escrito. Quando ele tinha aliança, ele era um homem fora do comum. Quando ele quebra a aliança, ele ainda pensava que ele era aquele mesmo homem, com a força de Deus, e ele já era um homem comum e não sabia. E os inimigos derrotaram ele. Fique em pé, por favor. Se você crê que Deus preparou essa reunião para dizer a você que a glória dele está voltando para a sua vida, se você fizer de todo o coração. Se você crê que Deus hoje preparou essa reunião para dizer a você que independente de pandemia, que independente de decreto, independente do cenário aí fora, das notícias, se você fizer o que é reto, se você se voltar para Ele, se você servir a Ele, só Ele vai te livrar. Ele vai te guardar. Ele vai te salvar. Ele vai te honrar em toda e em qualquer situação. Você servindo a Ele só, você vai vencer. Você vai vencer financeiramente, espiritualmente, sentimentalmente, familiarmente, saúde, em tudo. Porque Ele é a sua proteção. Ele nos protege. E a pessoa que Deus protege não nasceu e não nascerá ninguém que possa tocar naquele que Deus o protege. Você vai pegar um envelope, você vai trazer domingo, ou qualquer dia dessa semana, ou hoje, ou qualquer dia, transferindo para a conta da igreja, ou trazendo uma oferta de sacrifício. Alguns será o carro de bois. Alguns aqui, Deus vai falar: pega esse carro de boi aí e sacrifica. É isso aí. Esse carro aí. O único meio que você tinha para se locomover, sacrifica e fica na minha dependência. Para outro é o salário. Para outro é o dinheiro guardado. Para outro é o que ele ia investir. Para outro é a renda. Para outro, Deus vai falar: pega esse ouro que você tem aí. Você não tem o dinheiro, papel. O que você tem de valor? Tem esse brinco. Eu tenho esse colar. Esse anel. Pega isso aí que você tem, que representa o chão dos seus pés financeiramente, com a sua vida, e coloca no meu altar. Não é dinheiro por dinheiro, é com a sua vida. Dinheiro por dinheiro, o rapaz falou ontem que deu 5.000 na cocaína. 5.000 num só dia. Não é dinheiro por dinheiro, mas é a vida com aquilo que representa a sua vida.
Todos vão fazer um sacrifício essa semana. Para aquele que está pensando assim, mas eu não terei, eu não tenho. Todos conseguem fazer um sacrifício. Nem que seja de 10 reais. Para alguém vai ser um sacrifício. Para a viúva, pobre, a Bíblia vai dizer que foram 2 moedas. Era todo o sustento que ela tinha. Mas todos têm condições de fazer um sacrifício. Para um pode ser 10 reais. Para outro pode ser 100. Para outro 1.000. Para outro 10 mil. 100 mil. Mas um sacrifício com a sua vida. Leva o envelope para os que creem, para os que querem a lâmpada acesa, para os que querem dar glória e honra para Deus, para os que querem servir só a Deus e mais ninguém, andar só com Deus e com mais ninguém.